Boa noite. Acho que o pessoal está entrando. Tudo bem? Estão começando aí a chegar. Sejam muito bem-vindos. Que maravilha! Vamos lá. O pessoal está chegando aí. Que ótimo. Bom, mas eu vou começar, porque assim, a ideia mesmo é que a gente possa ir entrando, aguardando, mas também já conversando sobre esse projeto que está fazendo um ano agora em abril e que está me deixando assim muito feliz, que é o Voa Psis. Tem uma turma aí entrando agora e eu não sei se todos fazem parte, mas é um projeto muito bacana. Eu vim para as redes sociais de verdade há cerca de um ano a convite dos meus ex-alunos que me fizeram meio que essa provocação. E aí, você não vai trazer esse conteúdo, esse conhecimento para um número maior de pessoas, para que a gente possa trazer a psicologia e discutir de uma forma cuidadosa, com conteúdo, com pesquisa, com zelo, porque é muita coisa publicada, mas sem um crivo teórico, técnico, científico. E a ideia é que realmente a gente possa ir começando a discutir essa psicologia. Tá tudo certo? Tá dando para ouvir? Então vamos em frente. Bom, tô vendo aí uma galera. Então, esse primeiro ano ele foi assim muito gratificante. Eu não sei se alguns de vocês já faz parte do Projeto Passarinhos, que é um braço do Voa Psis, é uma espécie de, enfim, é um desdobramento, porque no Projeto Passarinhos a gente costuma postar livros, textos, arquivos de filmes que tem a ver com as publicações e as postagens que, enfim, estão sendo discutidas ao longo da semana. Então, a ideia realmente é que a gente possa trazer exemplos, claro que não de uma forma sem cuidado. Então, os filmes têm uma conexão, uma relação, e tem sido muito bacana o retorno, o feedback que eu tenho tido dos colegas, tanto que estão começando na clínica, quanto aqueles que são mais experientes e, portanto, já estão navegando aí, surfando essa onda há muito mais tempo. Muito bem, nós tivemos, essa é a quarta live, nós tivemos o primeiro momento que foi para discutir a identificação dos transtornos de personalidade, o diagnóstico, como é que se pensa esse diagnóstico, como é que se identifica no consultório esse transtorno de personalidade, às vezes tão difícil porque ele é híbrido, ele vem com uma conexão de outros sintomas, então é difícil que a gente compreenda logo no primeiro momento, mas são as travas, são os dificultadores que fazem com que a gente tenha uma atenção mais especial, né? Tem alguma coisa ali com o meu paciente que eu preciso ampliar esse olhar porque não está fluindo, tem uma complexidade e por conta disso, de fato, a gente precisa aí estudar os transtornos de personalidade. Então, a primeira live foi sobre o diagnóstico e a identificação dos sintomas. A segunda live foi sobre o grupo A, que é o grupo do espectro esquizofrênico. Então, nós vimos a personalidade, o transtorno de personalidade esquizoide, o esquizotípico e o paranoide. A terceira live foi sobre o grupo B, que compreende a histriônica, o border, a narcisista, o transtorno de personalidade narcisista e antissocial, que foi na semana passada, assim, com um resultado muito bacana. E hoje
nós vamos estudar aqui, nós vamos trocar umas ideias sobre os transtornos de personalidade esquivo, dependente e neurótico obsessivo. Então, a ideia é que você possa, você que está me ouvindo agora, pegar esses pontos aí que vão surgindo nessa conversa, nessa troca nossa e pesquisar mais, porque certamente são transtornos que vão bater na sua porta e quanto mais subsídio e conhecimento você tiver, mais chances você terá de identificar e tratar da melhor maneira possível. Então, eu começo falando sobre as características que são comuns aos 3 transtornos. A ansiedade vai prevalecer, você vai ter aí na verdade, uma tendência a que comportamentos dependentes emocionais, fóbicos, uma ansiedade prevalente, tendem a ser um dos 3, né? Os 3 mais submissos, organizados. E uma coisa curiosa é que esse tipo de transtorno normalmente traz mais incômodo para a vida da pessoa que vivencia do que propriamente para os outros. Veja que isso difere muito dos transtornos do grupo B que vimos na semana passada. Se você, inclusive, não assistiu a live, ela está no meu canal. Você pode pegar o link e assistir para tirar dúvidas, trocar umas ideias pelo direct comigo. Eu estou respondendo o máximo que posso, porque a demanda tem sido grande, essa troca tem sido muito frutífera. Mas esse grupo dos transtornos ansiosos, evitativos, ele apresenta um comprometimento grande nessa autoestima, uma dependência emocional que aparece em boa parte das relações. E é interessante, eu vou começar pela personalidade dependente, é que essa dependência, ao contrário do que muitos pensam, não se estabelece somente com o parceiro amoroso. Se estabelece muitas vezes com os filhos, com os pais, uma figura da frateria, um irmão, e essa relação acaba sendo de alguma forma tóxica. E é importante que a gente compreenda isso. Até para, uma vez que haja a identificação e a compreensão de onde vem essa necessidade, essa dependência emocional, se possa efetivamente fazer um movimento de autonomia, de emancipação. A ideia é essa. Em alguns casos você vê comportamentos que se assemelham a uma adicção. Eu vou trazer 2 fragmentos de casos clínicos que eu atendi também no início da minha prática, que vão ajudar a elucidar, a trazer elementos aí que vão, de fato, possibilitar que você não só identifique, mas maneje de uma forma a que essa pessoa ela passe a ter mais consciência de si, melhore a autoestima, a autoconfiança. Então foram 2 fragmentos lá de trás, de muitos anos. Eu estava começando, assim como muitos de vocês, mas foi de grande aprendizado. Bom, em relação à personalidade, ao transtorno de personalidade dependente, você tem algumas características que são bem marcadas. Por exemplo, uma dificuldade de tomar decisões de forma autônoma. É sempre uma solicitação para que o outro faça, para que o outro diga, para que haja uma orientação, por onde fazer, que profissão seguir. Então, existe uma dependência que se estabelece em tomada de decisões muito básicas. Qual é a roupa que eu vou usar? Uma dificuldade de dizer não, de se impor, de se colocar, de se apresentar e frustrar o outro. Então, é como se essas pessoas elas estivessem submetidas no lugar de objeto e não de sujeito. Isso é muito comum nas falas.
Por quê? Porque tem o medo de perder o apoio do parceiro, porque, de modo geral, apresentam uma impulsividade muito grande e, diante da recusa do outro, são pessoas que tendem a ficar desnorteadas, paralisadas, a verem suas vidas sem sentido, esvaziadas. Então, é como se esse outro, filho, parceiro, ele funcionasse como um guia. E no processo terapêutico, uma das nossas funções é fazer com que esse centro de poder seja recolocado onde se deve, que é preciso que se traga para que essas escolhas, para que essa tomada de decisão seja feita pelo próprio sujeito. A personalidade dependente normalmente é mais frequente entre mulheres do que homens. A evitativa, por exemplo, você tem aí 50-50%, um número que se equivale entre mulheres e homens, mas a dependente vai ter uma representatividade maior entre as mulheres. E é interessante também porque você vê um discurso de um desamparo muito grande, de um desconforto diante das situações. Eu não dou conta, eu não consigo cuidar de mim mesma. Essa é uma fala muito recorrente. Eu preciso do meu parceiro porque eu não sei o que fazer diante das adversidades. Eu não sei como lidar com essa ansiedade. E aí é algo também que a gente precisa investigar nesse histórico, se já essa ansiedade já não é recorrente desde a primeira infância. Uma ansiedade de separação, uma ansiedade que vem aí associada a transtornos que podem já ter tido episódios desde a infância, como a síndrome do pânico, por exemplo, agorafobia, fobia social, que podem estar associados ao transtorno dependente. Enfim, são conflitos que vão se presentificando aí ao longo da vida e das escolhas amorosas e que se referem a um excesso de cuidado para o outro, mas uma autonegligência. Conflitos de identidade que permitem, por exemplo, que essas mulheres dependentes em relações abusivas, elas escutem provocações e uma violência moral e psicológica dos seus parceiros sem conseguir dar um fim, dar um corte a essas relações. São muitos os casos. Eu não sei se você que está me ouvindo agora já atendeu alguma paciente que tenha um transtorno dependente e que se submeta passivamente, sem muitos questionamentos, se culpabilize. Por quê? Porque o discurso do namorado, do marido, vai muito nessa vertente de culpabilizar, de dividir, de desconfirmar, de invisibilizar as conquistas. Então, é como se por mais que essa moça ou esse homem fizesse, que está nessa condição de dependência emocional, nunca é visto o suficiente, nunca é marcado, não é validado. E isso é algo para nós pensarmos, porque são relacionamentos muito destrutivos e que normalmente essas pessoas se mantêm por medo de ficarem sozinhas. É como se toda vez que se vissem sozinhas, entrassem quase que numa crise de abstinência. Por quê? Não se sentem capazes de cuidar de si próprias. Diferentemente do transtorno border, que também vai apresentar muitos traços de dependência emocional, no caso do border, a tentativa é manter a vinculação com um objeto específico de amor. No caso da personalidade dependente, o relacionamento ele pode até acabar, mas na sequência essa pessoa vai buscar um novo relacionamento. E a tendência é que repita, porque o padrão relacional é o mesmo, é praticamente o mesmo. Então sai de uma relação abusiva com um buraco emocional enorme e já se lança, entra nos aplicativos Tinder, Rap e vão buscar um parceiro ou uma parceira exatamente para que essa falta de sentido não se amplie.
Então, veja, você que está me ouvindo agora, pensa sobre isso. Já teve algum caso de paciente que chega com esse discurso? Você própria já vivenciou alguma relação de dependência emocional? Uma relação que acabou desembocando por temor da separação, por medo de ficar sozinha, chegou a se tornar abusiva em alguma medida, né? E aí você vê muito comumente que uma vez que essas mulheres se submetem, esse perfil masculino que é buscado é de um homem violento. A gente chama, inclusive, do macho palestrinha. Não sei se vocês já ouviram essa terminologia, essa expressão. O macho palestrinha é aquele que está sempre com a verdade, quem dá a palavra final, é quem não se submete, não admite erro, ele tem sempre razão. Mesmo que faça a maior atrocidade, é esse macho palestrinha que vai estar sempre aí no controle, no comando da relação. E o gasto energético para manter essa relação, em nome de uma gratificação tóxica, realmente consome uma energia que podia ser deslocada para outras áreas da vida, tanto desses homens quanto de mulheres. É algo assim muito significativo. Eu faço uma distinção dentre essas personalidades dependentes, duas categorias mais específicas. Ativo-dependente, que são aquelas que fazem escândalo, ciumentas, persecutórias, agressivas, estão com ciúme, vão lá e riscam o carro do cara, ele por sua vez vai, enfim, tem uma atitude mais ativa e agressiva. Mas tem homens, por exemplo, que cortam o guarda-roupa inteiro das mulheres. Eu tive uma paciente há um tempo atrás que o marido, numa crise de ciúmes, ele tinha uma personalidade dependente, ele pegou a tesoura e cortou todas as roupas dela. Ela ficou praticamente com a roupa do corpo. E ela ainda assim se submeteu e achou que tinha sido responsável pela crise de ciúmes dele. Então ela passa a ocupar esse lugar, ao invés de se sentir vitimizada pela história, ela passa a se colocar naquela que provoca algoz, aquela que cria a situação. Então veja como esse jogo de inversão de responsabilidade acontece muito fortemente. E esse ativo dependente, ele vai ter, portanto, uma tendência a essa agressividade. Mas tem o passivo dependente, que está numa condição ainda de maior inferiorização, são mais submissos, dóceis e se submetem à violência numa tentativa de serem amados a todo custo, de serem agradáveis para evitar o abandono. Então, não sei se vocês já tiveram algum caso expressivo, eu vou trazer um fragmento assim bem pontual que ajuda a gente a compreender isso na prática. E como foi que eu manejei esse caso e, enfim, qual foi o resultado que tivemos aí. Foi bem interessante. Mas uma coisa que eu observo nos casos de dependência emocional é uma tendência a uma imaturidade emocional, uma fragilidade egóica. É como se homens e mulheres que vivessem com essa dificuldade de se impor, de se colocar, de ter uma ideia positiva acerca de si, tivessem uma baixa tolerância ao sofrimento, à frustração e também uma ilusão de permanência, de relações que já deveriam, inclusive, ter findado no primeiro grito, no primeiro empurrão, no primeiro tapa, mas que perduram durante anos e anos pela dificuldade que esses homens e mulheres têm de dar o corte, porque acreditam e aprenderam nas suas famílias de origem, acreditam que precisam, de alguma forma, honrar aquela ideia, aquela crença de que os casamentos eles devem se manter para sempre. Então, isso acreditem.
é algo que está aí como crença limitante que aparece muito comumente. Bom, mas para entender, é preciso que a gente volte à infância e faça nessa investigação mais profunda um resgate das experiências infantis. Quais foram os vínculos que se estabeleceram entre essas crianças e seus pais? Normalmente vínculos inseguros, desorganizados, onde havia muita violência, abuso sexual, físico, enfim, essa tendência até mesmo que pela via transgeracional os pais eles entregassem e reproduzissem a sua própria experiência. Então era um funcionamento familiar, em boa parte desses casos que eu me recordo, caótico. Não havia diálogo, havia violência. Não havia entendimento e aceitação, havia violência. De várias ordens, a violência moral, a violência simbólica, a física, a sexual. E essas crianças, desde muito cedo, vivenciaram angústias desestruturantes, primitivas, e em nome desse temor da perda do objeto, se submetiam e de certa forma, reprimiam a sua raiva. Então, se vocês forem assim buscar na origem, vocês vão ver que está tudo lá. É como se essa dimensão narcísica, dessa formação primeira, tivesse debilitada. Essa mãe que não olhou, esse pai que não confirmou, e em função dessa precariedade ambiental, porque tem uma influência grande do ambiente nesse transtorno de personalidade, essas condutas autodestrutivas elas tendessem a crescer e a se intensificar à medida que essa menina ou que esse menino entra na adolescência e principalmente na fase adulta. Porque são comportamentos que aparecem desde a infância, mas que vão tender a se cronificar se não forem cuidados na vida adulta. Então, são pontos aí que eu convido você, vamos refletir, porque independente da sua abordagem teórica, não importa se você é da psicanálise ou da TCC, é preciso que você compreenda sistemicamente o seu paciente. E uma coisa que eu tenho marcado muito nas minhas falas é que você precisa sim de um direcionamento teórico, mas isso não lhe impede de conhecer dessas outras abordagens e de se valer de ferramentas que ajudem na compreensão do seu paciente. Não só para você enquanto profissional, mas para o próprio paciente, né? Que vai começar não só a identificar essas fragilidades significativas, mas também esse histórico, essas representações, onde foi que esse sujeito não conseguiu construir uma representação positiva de si e tem uma construção de identidade tão precária. Como é que esse sujeito vai reestruturar afetivamente as suas relações? Como é que ele vai fazer essa revolução interior necessária para romper com esse padrão que vem lá de trás, que vem de referências familiares? Sem identificar e compreender, não dá para mudar. E aí, a gente pensando mais especificamente no manejo clínico, como é que você trabalha com um sujeito que tem dependência emocional? Primeiro, lidando com essa questão da frustração. Por que essa impulsividade faz com que a gratificação seja uma demanda, uma necessidade? Por que esse sujeito ele não pode olhar para si e primeiro fazer esse movimento de apaixonamento consigo próprio? Por que ele tem que ceder e se despersonalizar em nome do outro? Uma coisa que eu escuto com muita frequência é amor. E aí eu fico provocando esses pacientes. É amor ou é vício? É amor ou é dependência? Será que daqui a um tempo, quando você conseguir uma distância ótima e olhar para essa história, para esse enredo tão emaranhado, com tantos percalços, será que ainda assim você vai reconhecer como amor
isso que você viveu. E aí, pensando nas lives, pensando nas pessoas que têm feito supervisão comigo, eu tenho buscado assim algumas referências dos primeiros casos. E eu me lembrei especificamente de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, logo quando eu comecei a dar aula na faculdade. Isso já tem muitos anos, foram 15 anos só de prática docente, e isso foi no início da minha vida profissional. E foi interessante, eu vou chamar essa moça de Tina. Na época, Tina, eu vou misturar os dados, enfim, descontextualizar, mas é importante que a gente tenha um fragmento fidedigno para a gente entender na prática como é que funciona, como é que o atravessamento dessa dependência emocional chega na vida dessas mulheres. Então, Tina, ela me procura a partir de uma ex-aluna que era vizinha de porta dela e que, por conta da violência física que Tina sofria, ela veio me procurar e me pediu orientação e me pediu que atendesse essa moça que chega assim completamente desnorteada. Já na primeira sessão ela me diz: olha, eu tô vindo aqui como último movimento, mas o meu desejo mesmo é acabar com tudo. Então eu já tenho assim uma data marcada, porque eu tomei a decisão de que eu não aguento mais essa relação e vou me matar. Então, na primeira sessão, ela chega com esse discurso e eu escuto atentamente e vou buscar informações e compreensão do que aconteceu para que chegasse nesse nível de esfacelamento e de adoecimento, a ponto dela achar que a única forma de saída desse grande imbróglio que ela vivia, desse caos emocional, era desistindo de viver. Bom, e aí ela começa a me contar que ela teve uma família muito desestruturada, os pais brigavam muito, essa violência física já era algo comum ao cotidiano dela desde a infância, e como uma forma de sair dessa família desajustada e desorganizada, ela resolve se casar com o primeiro homem que aparece interessado por ela. Ela tinha, na época, quando conhece esse namorado, 17, e ele tinha 10 anos mais. Então, a rota de fuga, ela vê que essa estratégia era a possível, era o que ela tinha diante de si. Ela vai viver essa relação, o cara era 10 anos mais velho do que ela, mas ele oferece uma casa e oferece uma proteção a priori. E nesse primeiro momento, o primeiro ano de casamento, eles vivem relativamente bem, a família foi contra a priori, e ele começa a minar a rede de apoio dessa moça, de modo a que ela se afasta de todos, dos amigos, dos colegas da escola. A primeira providência que ele toma é que ela largue a escola. Ela estava fazendo o terceiro ano colegial na época, e aí ela para de estudar, ela rompe com a família, e ele passa a ter o controle quase que absoluto em relação a ela. Ele passa a ser a única referência. E é nesse momento, depois que ele desestabiliza todas as bases, toda a rede de apoio, que a violência começa. Então, ela não pode mais sair de casa, ela não pode fazer coisas que cotidianamente ela fazia, e ela fica à mercê, porque não podia trabalhar, ele não deixava, não podia fazer novos amigos. E depois de 11 anos de relação, vivendo todo tipo de violência física, inclusive sexual, porque quando ela se recusava a ter relações sexuais, ele forçava. Dessa forma, inclusive, ela engravida. E quando ela está com 2 meses de gravidez, ele deu uma surra nela e ela teve um aborto espontâneo. É nesse momento que ela decide desistir.
E quando ela chega no consultório, uma das coisas que me chama a atenção, ela me pergunta logo: você tem câmeras na sua sala? Ela já estava tão com esse comportamento tão paranoico, se ele saberia, se ele a seguiria. É como se ela estivesse fazendo uma grande transgressão em ir à terapia. E ela saía enquanto ele estava no trabalho e ela passa à medida que se escuta, a ouvir os horrores a que ela estava se submetendo. É claro que essa vizinha também funciona aí como um apoio muito grande. Era uma coterapeuta, ela mesma me dizia: olha, eu funciono ali como uma rede de apoio, porque senão eu vejo a hora ou dessa moça se suicidar ou desse marido assassinar. E a gente sabe o quanto o feminicídio tem crescido, né? Então, a partir do momento que essa moça começa a se escutar, a pensar acerca dos horrores a que ela se submeteu ao longo desses 11 anos, ela começa a se dar conta de que isso não pode ser normal, que há aí um vício emocional, uma dependência que assemelha-se até uma dependência química e que precisa ser tratada. E é nesse momento, quando ela vai identificando essas condutas autodestrutivas e impulsivas, que nós vamos trabalhando o fortalecimento dos vínculos, não só com a terapeuta, mas também essa retomada dos vínculos familiares. E é nesse momento que ela retoma o contato com os pais, com os irmãos, com os primos, e ela que vivia à mercê e isolada do restante da família, retoma aí esse contato e vai aos poucos fazendo o desmame desse homem e se emancipando e amadurecendo emocionalmente. Então foi um caso muito complexo. Ele inclusive chegou a me ameaçar algumas vezes, esteve no meu consultório na época, uma vez ela estava na sessão, ele havia seguido ela e ele quase arromba a porta do consultório. Então é preciso que nós, enquanto terapeutas, tenhamos essa segurança interna para bancar esse lugar, bancar para os nossos pacientes, mas também para esse relacionamento abusivo que às vezes vaza até o consultório, que chega como forma de crítica, de ameaça. Não são poucos os maridos e mulheres que, à medida que começam a ver a melhora, a autonomia se estabelecendo, a busca por emprego, que tem uma desqualificação, um discurso de desqualificação em relação à terapeuta. Isso é o comum. Começou a produzir, começou a trabalhar, voltou a estudar, está malhando. Aí esses maridos e mulheres, eles tendem a ter uma crítica e uma desqualificação muito grande ao processo terapêutico. Não se enganem, isso possivelmente vai acontecer, né? E a pergunta que eu faço para vocês que estão ouvindo, que estão pensando, eu estou lendo as mensagens aí de saudade, minha querida professora, eu tenho o maior carinho por vocês, que já foram os meus alunos e que me trouxeram para cá, inclusive, eu sou muito grata. 1 ano de Voa Psis, graças aos meus ex-alunos. Vamos voar todos nós, essa é a ideia. Mas pensando aí na dependência emocional, eu fico pensando, será que as pessoas que vivem relações relativamente tumultuadas, elas estão prontas para terem parceiros que não sintam ciúme e não demonstrem essa afetividade por essa via do controle? Como é que você se sente se seu namorado, ele tem uma atitude mais adulta e não faz necessariamente escândalo, uma vez que você sai com os amigos, você suporta? São questões que a gente precisa refletir a respeito, porque a dependência emocional, ela tem gradações, níveis.
mesmo que não seja o caso, que se assemelhe a esse que eu trouxe, dessa paciente que eu chamei de Tina, que foi um caso muito mais complexo e difícil, porque ela estava muito enredada, ela era muito jovem quando começou essa relação. Mesmo não sendo um caso mais grave como esse, existem níveis. E você se considera uma pessoa ansiosa quando seu namorado sai? Você, terapeuta, consegue lidar bem com o seu ciúme? Porque esse é um trabalho interno que precisamos fazer no nosso processo terapêutico. Algumas questões aí para pensarmos. Daqui a pouco aí eu já vou estar lendo as perguntas, vou fazendo as perguntas no final para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Bom, aí tem um outro transtorno de personalidade do grupo C que vai nessa seara aí também padecer muito fortemente da ansiedade e tem características um pouco distintas, mas que podem vir associadas ao transtorno dependente. Quem é o homem ou a mulher que vai vivenciar esse transtorno evitativo? São normalmente pessoas que desde a infância apresentaram comportamentos muito tímidos, de inibição social, de sentimento de inadequação, de baixa autoestima, que tiveram ao longo da vida um receio muito grande de se sentirem criticados, desaprovados e rejeitados. São pessoas que tendem a perder oportunidades de crescimento profissional, inclusive, porque tem uma dificuldade muito grande de se colocar à prova, no risco, a saírem da zona de conforto. Por quê? Porque é como se estivessem buscando o tempo inteiro a aprovação do outro. O receio de serem inadequados os coloca num lugar de inadaptação, inadequação, um senso de inferioridade, de não pertencimento. E isso faz com que as oportunidades, mesmo a pessoa sendo brilhante, competente, ela perca a oportunidade de se colocar em risco, porque tem medo de falar em público, tem medo de ser humilhado. Por quê? Porque esse sentimento interno foi de desconfirmação. Esses vínculos ansiosos, inseguros, não possibilitaram que essa criança crescesse confirmada e segura. Então, escutando pacientes que sofrem de evitação, o discurso é sempre muito autodepreciativo. Eu não tenho atrativos, eu não tenho... enfim, não me sinto interessante, não quero sair de casa. São pessoas que, quando trabalham, saem de casa para o trabalho e só. Não se restringem a lugares em que se sintam mais seguras. E esse comportamento, desde a infância pré-verbal, já dá indícios aí. É uma ansiedade, uma tendência a terem um radar muito aflorado para críticas. Qualquer crítica mínima é supervalorizada e causa um sofrimento, uma mágoa muito grande nessas crianças que não foram confirmadas e fortalecidas egoicamente, porque foram fruto de um apego inseguro, ambivalente, ansioso de suas mães, né? Nesse caso específico, a herança genética vai ser prevalente. Então, veja que os transtornos de personalidade, eles vão conversar muito entre influência genética e influência ambiental. Então, pensando nas experiências infantis das crianças que, uma vez adultas, se tornaram com características do transtorno de personalidade esquiva, você vai ver que desde lá de trás elas tinham um comportamento assim mais ensimesmado, introspectivo, e isso gerava nos colegas um certo desconforto. Foram crianças, muitas delas, que sofreram bullying e não foram protegidas pelos pais. Não, esse bullying não foi visto, não foi denunciado, não foi reparado.
E isso gera um sentimento de muita inadequação. Um dos mecanismos de defesa mais frequentes é a saída para a fantasia. Então, são crianças que vivem num mundo à parte, num mundo que não permite uma socialização, é um mundo que vai ser mais solitário. E essa fuga para a fantasia, ela tende a crescer à medida que esse sujeito também vai envelhecendo e amadurecendo. São comportamentos que tendem só a se cronificar, um certo congelamento diante de certas situações que cotidianamente passam despercebidas por nós. Por exemplo, quem tem um transtorno de esquiva mais agudo tem dificuldade até para comer em público, para usar o banheiro público, para tossir, para beber, para escrever coisas que cotidianamente tiraríamos de letra. Mas o que é que aparece em resposta somática? O rubor nas faces, a taquicardia, o tremor, a sudorese nas mãos. É como se essa pessoa tivesse sempre em alerta. Por quê? Porque essa ansiedade está aí, está o tempo inteiro impossibilitando maiores avanços. Então, são comportamentos que precisam ser tratados em algumas situações com a medicação ansiolítica. Essa nossa conversa com o psiquiatra que vai acompanhar o nosso paciente precisa ser sempre muito próxima. Então, se você está começando na clínica, escolha um profissional que você confie, que você gosta do trabalho, que você avalie os resultados positivos e estabeleça como uma pessoa de referência para quem você possa encaminhar os casos mais graves, que vão necessitar do equilíbrio químico no sistema nervoso. E isso vai trazer aí uma segurança grande. Então, essas pessoas, elas vão ter, quem vivencia o transtorno evitativo, de esquiva, um comprometimento grande na sua vida profissional e social. Esse é um ponto assim que vai precisar ser trabalhado fortemente pela via transferencial. Independente da abordagem que você seja, a aposta sempre é no vínculo com o profissional que vai dar essa segurança e sustentação. Uma coisa que eu costumo dizer aos meus pacientes, e mantenho isso não só como uma palavra, um blefe, uma palavra que não se sustenta, é que ele vai poder contar com a terapeuta para viver essa travessia difícil, para que, de fato, consiga sair dessa paralisia, dessa evitação para a vida e ter qualidade nas relações. Então, você que está começando, acredite nesse poder de apostar no resultado, porque isso vai fazer muita diferença. Um terapeuta que não se compromete, ele possivelmente não vai conseguir chegar ao ápice da resposta com aquele cliente. Esse cliente, ele poderia, esse paciente, dependendo da sua abordagem, a terminologia que você escolher, ele tende a ir muito mais confiante se ele percebe que o terapeuta, ele se importa de verdade. E isso traz uma melhora na autoestima, um fortalecimento egóico, a partir também das técnicas que vão sendo utilizadas, dos recursos, das ferramentas. Mas não pense, você que está começando, que a ferramenta é o diferencial. Não é. O mais importante de um processo terapêutico bem-sucedido somos nós. O nosso maior objeto de trabalho é o nosso corpo, é a nossa escuta, é o nosso olhar. Isso faz muita diferença. Percebe? Então, é pela via da transferência que você vai trabalhar a autoestima, a autoeficácia do seu paciente, a assertividade diante de situações que ele não sabe se colocar. Isso vai ser treinado. Eu costumo trabalhar muito com técnicas específicas. Vou dar um exemplo. Quando tem algo que tem sido assim, muito ansiogênico para o meu paciente, um confronto,
eu faço a técnica da cadeira vazia, eu permito que haja um falar, um elaborar no setting terapêutico, para que ele possa, à medida que ele se escuta, ele entender que ele pode colocar essa raiva para fora, que essa raiva ela não precisa ser silenciada e guardada. Então, isso é o que está me ocorrendo agora. São muitas possibilidades de trabalho, porque na clínica a gente precisa usar também da criatividade, a partir da demanda do nosso paciente. Então, como uma meta terapêutica, o fortalecimento emocional vai entrar aí como uma prioridade, para que essa ansiedade ela seja diminuída, que essa tolerância às críticas seja, enfim, reconsiderada, né? Não vamos usar uma lente de aumento, vamos pensar que as críticas, os feedbacks fazem parte, vão corrigir essas distorções cognitivas acerca de si, acerca do outro, e à medida que esse sujeito vai aprendendo a lidar com as críticas, ele vai amadurecendo e ele vai se posicionando de uma outra forma. Uma sugestão que eu dou a vocês, colegas que estão me ouvindo, é que façam uma avaliação diagnóstica mais ampla. É preciso que se considere aí no diagnóstico diferencial as comorbidades, as outras, os outros transtornos de personalidade. É possível, por exemplo, que como comorbidade venha a ansiedade juntamente com a depressão. É possível que a ansiedade social, a agorafobia apareçam também aí para, enfim, trazer mais sofrimento a esse sujeito, episódios de síndrome do pânico, tudo isso precisa ser identificado. Por quê? Porque esse paciente ele vai precisar contar com o direcionamento mais acertado, né? A fobia social, ela gera muitas dúvidas diagnósticas. E eu queria que você pensasse que é como se a fobia social fosse mais leve do que o transtorno de personalidade esquiva. É como se fosse num patamar um pouco abaixo. Complexificou mais, aí a gente vai para esse transtorno de personalidade. Por quê? Por conta da qualidade de vida, por conta do enfrentamento de situações específicas, que no caso do transtorno de personalidade esquivo, isso vai estar mais agudizado, mobilizando mais recursos e gasto energético desses pacientes. Normalmente, eu já adianto, tanto a fobia social quanto a personalidade esquiva vão andar de mãos dadas. Então, é algo que a gente também precisa considerar. Um outro ponto do diagnóstico diferencial é quando você tem o transtorno de humor também pode estar associado, sim, a bipolaridade pode estar associada e precisa ser investigada para que essa medicação ela seja acertada, com a dosagem também acertada, e por isso nós psicólogos que nos mantivemos tanto tempo distantes da farmacologia, da neurologia, precisamos agora mais do que nunca estudar sobre essas nuances. Um outro ponto do diagnóstico diferencial, por exemplo, é a personalidade esquizoide, que pode também ter semelhanças comportamentais, né? Em função do isolamento social. Qual é a grande marca que diferencia um esquizoide da personalidade esquiva? É que no caso da personalidade esquiva, há um desejo muito grande de aceitação e pertencimento. Há um desejo muito grande de ser aceito pelo grupo. E o esquizoide, não. Ele se isola por conta mesmo do embotamento afetivo, mas ele não vai ficar atento à rejeição e a críticas. Esse não é um ponto a ser considerado. E aí eu trouxe um fragmento também de um caso que eu acompanhei há muitos anos, que eu vou chamar de Amélie, em homenagem a Amélie Poulain,
do filme O Fabuloso Mundo de Amélie Poulain. Eu acho que alguns já devem ter visto, e se não viram, assistam, porque ali você tem uma caracterização muito apropriada desse universo, dessa ambiência fantasiosa, com o desejo de fazer parte, mas ao mesmo tempo com um sentimento muito grande de impossibilidade e recusa. E essa moça, que eu vou chamar de Amélie, na época ela tinha 31 anos, e ela chega indicada por uma outra paciente minha, e a primeira coisa que ela me diz assim é: poxa, eu tô vindo porque eu tinha o desejo de ter uma família, e eu sonho com essa família todos os dias, eu sonho acordada, mas eu nunca tive um namorado, eu nunca tive ninguém, amorosamente falando, a não ser as paixões e os amores platônicos que eu venho nutrindo ao longo de tantos anos. Então eu vi naquela fala uma busca por afeição, aceitação e um profundo desamparo daquela moça, que nunca tinha se permitido uma proximidade com o masculino, mas que tinha fantasias que eram complexas, inclusive, e cotidianas, que já estavam até mesmo atrapalhando o funcionamento profissional dessa moça. Por quê? Porque ela vivia num universo paralelo. Eu não sei se vocês já jogaram alguns jogos em que você pode viver uma casa, uma família, você escolhe o seu avatar. Ela tinha assim toda uma construção onde naquele espaço, naquele setting, era ali que ela se sentia feliz e plena, e não no real, não no cotidiano. Então foi algo assim que nós precisamos trabalhar longamente. Por quê? Qual era a história de Amélie? A mãe a abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Tinha algumas semelhanças, inclusive, em relação ao filme. Era um dos filmes preferidos dela, a propósito. Não foi à toa que eu escolhi esse codinome para ela, porque esse era um filme que ela já tinha assistido, sei lá, umas 30 vezes. A mãe de Amélie, a minha paciente, tinha levado ela para a escola e a deixou e foi embora. A Amélie era filha única, o pai muito frio, muito austero, uma pessoa muito rígida, não demonstrava afeto, sentimentos, e essa mulher, ela durante os primeiros 5 anos se submeteu, mas depois ela vai embora. E tem uma passagem que a minha paciente só recorda muito tempo de sessão depois, ela já tinha feito alguns movimentos e avanços, ela recorda da mãe na véspera da ida, prometendo a ela que um dia ela voltaria, mas ela era muito pequena e ela não se recorda se foi uma lembrança encobridora ou se de fato essa mãe ela chega a dar alguns conselhos, mas o importante é que essa despedida na véspera, enquanto a Amélie estava começando a pegar no sono, ficou marcada e tantos anos depois veio à tona. E o que ela se dá conta é que muitos dos comportamentos dela vão ser norteados a partir desse abandono, porque ela passa, inclusive, a ter um mutismo seletivo depois que a mãe vai embora. Ela passa a ter crises fortes de ansiedade. A gente pode até pensar, na época ela não passou por uma avaliação psicológica ou psiquiatra, mas um transtorno de ansiedade de separação por conta desse afastamento precoce da mãe. E ela vai viver esse mutismo seletivo, e todas as vezes que o pai passa a fazer alienação parental, ela
fica muda. Ela não consegue falar. E isso gera um grande estranhamento. E a partir dali, ela passa a criar um mundo muito próprio. Veja que dos 5 até aos 31, ela vai viver nesse universo paralelo, tendo um contato pontual com outras pessoas, mas sem criar vínculos duradouros e mais intensos. E é no processo terapêutico que ela começa a fazer algumas mudanças e a fazer tentativas de aproximação. Ela era da área de saúde e tem a chance, inclusive, de ter uma promoção no hospital onde ela trabalhava. E foi algo que nós trabalhamos assim intensamente. Quais seriam os ganhos, quais seriam as perdas? Uma menina que brincou de boneca até os 15 anos e que estava sendo convidada agora para fazer valer essa vida. E foi um trabalho muito bonito. Vocês vão ver, vocês que estão começando, o quanto é enriquecedor para nós ver esse processo ir se configurando, se revelando, e essas pessoas irem descobrindo partes de si que não tinham acessado e se lançando para a vida, saindo do script rígido, fixo e podendo ousar e se lançar. Isso é muito bonito de ver. Eu espero que aqueles que estão começando, que estão me ouvindo agora, possam vivenciar essa sensação de acompanhar profundamente os seus pacientes nessa tomada de consciência de si, nessa autorresponsabilidade e nessa possibilidade de terem qualidade de vida, de serem mais felizes, né? Porque o processo da terapia, o processo terapêutico, ele pode não trazer uma cura, como a gente está acostumado a pensar na medicina, mas é muito curativo em muitos níveis. Você sai de uma circularidade, você passa para uma espiral de ressignificação. Então você pode até voltar a um determinado tema e a um determinado aspecto, mas não é do mesmo lugar. É de uma outra forma, é um outro recurso que você passa a acessar. Então, para que a gente possa ir até já se despedindo, eu quero trazer alguns aspectos também da personalidade obsessiva compulsiva, que é muito interessante, que é muito, muito instigante. Por quê? Porque você tem ali um perfil que vai ser muito rígido. A palavra de ordem do obsessivo compulsivo é o controle. São listas, regras, um script pronto com detalhes, com organização. E de cara eu já faço uma distinção entre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo e que vai trazer compulsão e pensamentos obsessivos ruminativos e, portanto, pode ser considerado mais grave, e o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Essa distinção a gente precisa fazer. Se em relação à fobia social e o transtorno evitativo, o evitativo é mais grave, no caso do TOC, a gente tem aí uma prevalência no TOC de uma complexidade e um comprometimento da qualidade de vida maior. Mas no obsessivo compulsivo, no transtorno, a gente tem aí alguns pontos que também precisam ser compreendidos por nós. Veja que essa busca excessiva por produtividade, um controle excessivo no que diz respeito ao financeiro, por conta de uma sensação de escassez. Podem ser pessoas ricas, bem-sucedidas, mas têm uma sensação de que vai acabar, de que pode faltar, que não deve gastar. E esse comportamento ele está intimamente relacionado a uma fixação na fase anal.
independente de você ser freudiano ou não, seria interessante revisitar as fases do desenvolvimento psicossexual, porque você vai ver ali que esse controle, esse escrúpulo em relação a regras, normas, está muito pautado nessa fixação, que vai muitas vezes ser uma fase ansiogênica por conta até desses cuidados excessivos com a higiene da mãe, da cuidadora principal, do cuidador, enfim. Bom, mas são alguns comportamentos aí que vão interferir na vida profissional muito fortemente. São pessoas que não dividem bem o profissional e o pessoal, tendem a supervalorizar o trabalho em detrimento do prazer da vida pessoal. Tem uma relutância, inclusive, em soltar o controle e permitir que as pessoas sejam quem elas querem ser e façam do jeito que elas desejam. Então, o obsessivo compulsivo, ele sofre muitas vezes porque ele quer que as coisas funcionem do jeito que eles acreditam. E é difícil abrir mão desse controle, trazendo um sofrimento grande para os filhos, para os parceiros e parceiras. Normalmente há uma prevalência entre os homens. Isso já foi comprovado aí a partir de pesquisas sérias, juntamente com esses fatores genéticos que foram pesquisados entre gêmeos univitelinos. Então, a tendência é que essa herança genética, principalmente mães que têm o transtorno obsessivo compulsivo ou que têm uma rigidez muito grande em relação ao controle, arrumação e limpeza, elas acabem deixando essa marca, essa herança ruim, digamos assim, para os seus filhos, né? Esses traços de perfeccionismo, enfim, dificuldade de lidar com a imprevisibilidade, com as surpresas. Já na infância, você percebe que essa impulsividade ela vem nos transtornos alimentares, nos jogos compulsivos, nos gastos compulsivos, na tricotilomania, que é aquela tendência a arrancar os fios de cabelo, né? São comportamentos que aparecem desde a infância e que tendem a se cronificar à medida que essa pessoa cresce. Eu costumo, como atendo adolescentes, fazer um trabalho de psicoeducação com os pais, quando eu percebo que são pais muito rígidos. Por quê? Porque esse adolescente, ele precisa transgredir, ele precisa se sujar, ele precisa quebrar esses tabus para estar no mundo. E quando os pais são muito rígidos, muito rigorosos e organizados e corretos, é difícil para que esse adolescente rompa. Então, eu normalmente chamo os pais para uma psicoeducação e para liberar um pouco esse sistema de tantas cobranças e tanto controle, né? Um dado interessante e que parece pela excentricidade e bizarrice é que muitas vezes essa personalidade obsessiva compulsiva ela tem um traço de acumulação, o colecionismo. São pessoas que não se desfazem das velharias e juntam, guardam, é uma coisa de louco, objetos antigos sem valor nenhum comercial, às vezes guardam quando o nível é mais de um comprometimento maior, guardam até de forma sistematizada lixo e coisas do gênero. E o que a gente pode fazer para que essa pessoa ela solte o controle, vá soltando o controle e vá tendo uma qualidade de vida mais expressiva? Bom, no processo terapêutico, em alguns casos, é preciso que a medicação entre como uma ajuda até para que esse sujeito vá para a terapia. Porque às vezes a rigidez é tanta que se não tiver uma adequação química, ele não dá conta de continuar. Porque as atividades acabam impedindo que as atividades no trabalho, por exemplo, sobre tempo para o lazer ou para o autocuidado, porque essa energia está
toda voltada para assunção de responsabilidades e cumprir as regras, enfim. Então, para que o processo terapêutico ele deslanche, esse sujeito ele precisa trabalhar o perfeccionismo, que o feito é melhor do que o perfeito, e usando aí da rede de apoio também para se permitir outras coisas que saiam desse script rígido e paralisante, né? Bom, eu trouxe alguns aspectos muito gerais, só para a gente começar mesmo essa conversa e que cada um de vocês possa aprofundar. Nós precisamos estudar muito. Eu escutava dos meus ex-alunos, dos alunos, agora ex-alunos, quando eu me formar, finalmente eu vou poder ter uma vida com mais tempo para mim. É claro que esse tempo a gente vai priorizando, mas a questão do estudo sistematizado só aumenta à medida que você avança na clínica, porque os casos eles estão cada vez mais complexos. E para que você compreenda e faça a intervenção mais adequada, você precisa ir tendo um entendimento mais capilar, mais ali, para que esse sujeito ele possa ir se dando conta e usando do entendimento de si para sair de um lugar que muitas vezes é de paralisia e maltrato. Bom, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Se não entraram no grupo do Telegram, vão. Tem uns livros bacanas, tem uns textos, uns livros que eu acho que podem agregar. Se não assistiram às lives anteriores, tem outros vídeos também sobre outros temas. Muitos foram até direcionados para os pais. Eram os próprios adolescentes, meus pacientes, que pediam: grave sobre um determinado tema, porque eu queria que meu pai assistisse, minha mãe. E essa psicoeducação, ela foi sendo feita também por essa via. Nós podemos usar os mais diferenciados recursos com ética, com cuidado, mas com criatividade também. Gravar vídeos sobre temas específicos que você considera importantes para a sua clínica é uma boa estratégia, por exemplo. Bom, e aí, perguntas? Nós já avançamos aí um pouco da nossa hora, já extrapolamos um pouco. Eu só tenho a agradecer a todos aqueles que assistiram, que de alguma forma participaram. Vamos seguindo juntos. Minha palavra é gratidão por tudo que eu tenho aprendido, por tudo que eu tenho trocado, por tudo que eu tenho compartilhado. E vamos seguindo juntos aí. Escrevam no direct aquilo que vocês desejam, temas, e vamos trocando. Escrevam nas postagens, vamos nos comunicando aí, porque a psicologia, ela precisa estar mais próxima das pessoas. E os profissionais, eles precisam sair desse isolamento dos seus consultórios para trocar. Então, a ideia é que a gente possa conversar, a gente possa aprender uns com os outros. É nisso que eu acredito. Bom, Vivi, obrigada. Vanessa, a todas vocês aí, a todos vocês que ficaram até o final, o meu muito obrigado e o desejo de que a gente continue aí cada vez mais ajudando uns aos outros. Saudades também, olha, saudades de todos vocês. Vocês moram no meu coração. Eu saí da universidade, mas essa universidade nunca mais vai sair de mim, porque os meus ex-alunos e todas as pessoas, os colegas, as coordenadoras, todas as pessoas que estiveram aí na minha formação, tem um lugar muito especial e querido no meu coração. Até breve, até a próxima. Vamos seguindo aí, juntos e firmes. Deixa eu ver aqui,
Na adolescência, sim, sem dúvida, o transtorno evitativo, ele vai aparecer sim na adolescência, mas é na fase adulta que normalmente tendemos a diagnosticar, porque os transtornos de personalidade, eles tendem a ganhar uma robustez maior na vida adulta, tá certo? Até a próxima. Semana que vem vai ter no outro canal aí, mas já me chamaram para fazer uma outra live sobre os transtornos de personalidade, eu aviso a vocês. Até!